Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago. E nós vamos ler a mensagem da Epístola de Tiago. E nessa manhã, dos versos 1 até o verso de número 8. Mas a exposição vai se concentrar especialmente nos versos de 5 a 8. Abra então em Tiago, capítulo 1, e você acompanhará comigo a leitura do texto do verso 1 até o verso de número 8. Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 8, diz assim o texto da palavra do Senhor a cada um de nós. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amados, essa manhã eu retomo a minha série de exposições com base na Epístola de Tiago. Confesso aos irmãos que eu já estava com saudade, né? Domingo passado a gente teve assembleia de manhã e à noite tivemos ceia. E eu preferi intencionalmente não pregar naquela ocasião, porque eu já percebi que quando a gente prega na ceia fica complicado. Uma coisa fica apertada em função da outra. E por isso essa manhã eu retomo a minha série de exposições com base em Tiago. E deixa eu aqui lembrar rapidamente o que a gente já viu desses versículos que nós acabamos de ler. Começamos olhando algumas perguntas básicas que precisam ser respondidas com relação à mensagem e ao conteúdo dessa epístola. Primeiro descobrimos quem é esse Tiago. E alguns irmãos depois me disseram: pastor, eu não sabia que tinha tanto Tiago na Bíblia. É verdade, temos 5 Tiagos na Bíblia. E as suspeitas recaem sobre um deles, o meio-irmão de Jesus. E a gente viu que, ao que tudo indica, foi ele quem escreveu essa epístola. E para que então? Por que ele a escreveu? Qual é o propósito da mensagem de Tiago? E nós vimos que isso tem muito a ver com a descrição que ele faz de si mesmo, que é uma descrição que serve para todos nós. Tiago quer nos fazer entender a posição que a gente ocupa e o significado disso para a nossa vida. Ele lembra a nós que nós somos servos de Jesus, somos escravos dele. Ele é o nosso Senhor. E o que se espera do escravo, do servo, é que ele viva, que ele se comporte, que ele de verdade estabeleça um comportamento e uma conduta que diga claramente quem é o Senhor da vida dele. Essa é a grande crise do Evangelho no Brasil. Há uma ideia muito popular entre nós
de que se pode ser crente sem que isso implique num comportamento e numa vida transformada. Não há nada mais equivocado do que isso. A Bíblia lembra o tempo todo, e Tiago vai trabalhar o tempo todo conosco na ideia de mostrar-nos que a vida que nós vivemos deve ser contaminada, deve ser influenciada em todos os aspectos pela fé que nós abraçamos. E ele vai falar de muitos detalhes que a gente às vezes acha que não tem a ver com a nossa fé, e tem. Ele vai falar de um monte de coisas importantes que a gente deve ter atenção redobrada com relação à nossa fé, e que a gente não tem o direito de pensar que não devemos fazer disso uma área a ser transformada também pelo Evangelho. E portanto, amados, a intenção primordial da carta é dizer-nos em alto e bom som que tipo de vida devemos levar por causa da posição que nós ocupamos. É como aquela pergunta que já se fez no passado e que é muito apropriada aqui. Se houvessem provas que condenasse você por ser cristão, se houvessem denúncias pelo seu comportamento enquanto crente em Jesus, essas denúncias levariam você para a cadeia? Se hoje os cristãos fossem presos por serem crentes, você seria preso? A sua vida denuncia de fato a quem você serve? É isso que Tiago quer nos ajudar a entender. Depois a gente viu para quem que ele escreve, para quem que ele se dirige. E ele se dirige para os crentes dispersos, para crentes que estão enfrentando aflições, problemas, crentes que estão passando por maus bocados. A gente viu inclusive que ele usa essa expressão fazendo uma conexão do Velho Testamento com o Novo. Ele então lembra a nós que ele está se dirigindo não só aos crentes da sua época, como também a nós. E a grande característica que ele chama a atenção é de que a gente está disperso sobre a face da terra. Não é só uma dispersão geográfica. Tem gente agora adorando a Deus na China, no Japão, na Austrália, na Coreia. Mas a dispersão também traz consigo a ideia dos desafios que enfrentamos nessa caminhada. Durante esse tempo que estamos caminhando no deserto, como povo de Deus lá no passado, a gente enfrenta muitos problemas e muitas aflições. Ah, meus amados, tem tanta gente enganada nisso, né? Tem gente que pensa que virou crente e os problemas acabaram-se. Mentira! A Bíblia nunca ensina isso para nós. Tem gente por aí querendo ser crente para poder ter carro do ano, conta bancária gorda, né? Casa na praia. Mas não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus isso. Não há nada mais danoso do que isso para o Evangelho de Cristo. A Bíblia nunca faz para a gente essas afirmações. Pelo contrário, ela fala de porta estreita com caminho apertado. Ela lembra a nós que a vida cristã é um mar de rosas, com espinho e tudo mais. Tem espinho, tem praga, tem doença. A vida cristã é luta, é batalha. Não se engane. Quem quer entrar no reino fará isso a despeito de muita luta, muita batalha. Lembre-se, você não está sozinho. Todo cristão experimenta as lutas que você enfrenta. Lembre-se que Tiago não está falando aqui daquele modelo idealizado na cabeça de muita gente sobre a vida cristã. Ele está falando da vida cristã como ela é de verdade, de fato. E ele lembra para nós, nos versos iniciais, que nós, enquanto crentes dispersos, e a gente falou disso na última pregação, dos versos 2 até o verso 4, devemos entender algumas coisas sobre as provas e as aflições do tempo presente. Primeiro, que elas fazem parte da vida cristã.
Segundo, que elas são variadas. A gente falou muito sobre isso, que provas são diferentes. Para usar um dito popular, cada cristão tem a prova que necessita. Tá bom? A sua cruz é sua, apenas sua e de ninguém mais. E Deus achou por bem dar ela a você. A minha é diferente da sua. Não podemos ficar comparando cruzes, né? Pastor, mas a sua cruz parece tão pequena, guarda no bolso, e a minha eu carrego, está ali fora, no estacionamento. Interessa, amado. Essa é a sua e aquela é a minha, tá bom? Lembre-se, provas são variadas. Tem provas que duram muito, duram pouco. Outras exigem muito, outras exigem pouco. Outras são como um supersônico, outras são como tartaruga. E eu falei muito sobre isso. Lembre-se que as provas são variadas. Além disso, elas são passageiras. Teologia do ônibus, com exceção do motorista, todo mundo é passageiro. E provas também passam. Não durarão para sempre. Amado, lembre-se disso, você não estará sendo submetido a provas todo o tempo. Há horas em que Deus deixa a gente ancorado no porto. Mas de vez em quando ele fala, agora é hora de ir para a tempestade de novo. E para que elas servem? Porque as provas são pedagógicas, e esse foi o último ponto. É que as provas ensinam para a gente. Elas ensinam para a gente perseverança e ensinam para a gente maturidade. Foi isso que ele falou para a gente no texto anterior. As provas são necessárias, são pedagógicas, porque elas nos ajudam a sermos mais perseverantes. Crente que não passa por prova, nunca aprende a perseverar. Crente que não passa por prova, sempre é derrubado com a primeira pedrinha. Sempre é derrubado com a primeira aflição. E é como criança que está aprendendo a andar. A gente, para poder se firmar nas pernas, tem que cair muitas vezes. E, portanto, as provas ajudam a gente a sermos perseverantes. Mas não só isso. É que à medida que a gente vai aprendendo a ser perseverante, a gente aprende também a ser maduro. Maduro na fé. Maturidade não se alcança da noite para o dia. Maturidade se alcança como resultado de perseverança e de provas. Por isso que Spurgeon disse uma coisa que eu lembrei naquela ocasião. Quem está fugindo de uma prova, está se desviando de uma bênção. Eu li uma coisa muito interessante sobre isso. Você sabe que a madeira do mastro de um navio, aquela madeira principal, que suporta toda a ventania e mantém o mastro fixo lá, é uma madeira que precisa ser resistente, perseverante. E aí eu descobri que no passado, sabe o que faziam para selecionar essa madeira? Iam até uma floresta e descampavam a floresta, mantinham então uma única árvore de pé, e as árvores ao redor eram cortadas. Qual era o propósito disso? Fazer com que aquela árvore aprendesse a se manter de pé no meio das ventanias, das tempestades. Porque a gente sabe que as árvores na floresta, uma ajuda a outra, né? Uma oferece o ombro para a outra. Mas quando essa árvore era colocada sozinha, não tinha mais ninguém para ajudar ela, só ela mesma. E aí depois de um tempo que essa árvore ela submetida a esse teste, a essa prova, em que ela aprendia a ser perseverante, é que ela era colocada no mastro do navio. O que a gente está fazendo no contexto até agora, com relação às provas, foi exatamente isso. A gente precisa passar pelas provas para aprendermos a ser perseverantes quando formos colocados no mastro do navio. Na vida e nas aflições que temos para enfrentar. Mas Tiago não diz só isso para a gente, ele tem muito mais para nos dizer. E agora a gente chega nos versos de 5 a 8. Porque depois de ele ter tratado da questão de como devemos enfrentar as provas,
ele faz agora uma espécie de apelo para a gente. Ele diz nos versos de 5 a 8: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha, do que ele está falando agora e como isso se liga ao que nós falamos ou tratamos nos versos anteriores. É isso que a gente tem que fazer primeiro, conectar essa nova orientação apostólica àquilo que a gente viu anteriormente. E eu vou ser breve nisso. Qual é a nossa grande dificuldade quando a gente enfrenta a prova? Qual é o nosso grande problema quando a gente está diante de uma aflição? Primeiro a gente chora, né? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Depois a gente reclama, mas Senhor, logo eu, tinha tanta gente lá na igreja para o Senhor passar por esse vale, foi me escolher. Depois a gente procura a solução imediata para o problema, né? Está doendo, eu quero um remédio, né? Cadê o remédio que me faz aliviar essa dor? Esse é o nosso comportamento quase que normal, corriqueiro. É interessante que a gente não faz isso quando a gente está sendo abençoado, né? Quando Deus está dando para a gente alguma bênção agradável, a gente não pergunta, Senhor, por que o Senhor está me dando isso? Eu não mereço. Podia ter escolhido o outro. Não, é comigo mesmo. Isso aí essa parte aí da sobremesa, do pudim de leite, é comigo mesmo. Né? A gente nunca reclama quando as coisas estão boas. Por que a gente se comporta assim? O que está por trás desse comportamento nosso? O que explica essa nossa leitura míope da prova? O tratamento emergencial foi dado pelo apóstolo nos versos anteriores. Passou mal, você vai para o médico. Aí o médico vai tratar emergencialmente o problema. Mas depois ele vai fazer uma outra coisa por você. Agora que você já está calmo, senta aí que eu tenho algumas coisas para te dizer que vão evitar que você enfrente a próxima prova com a mesma imaturidade. Você percebe o link? O que ele está fazendo agora é voltando ao tema da aprovação e dizendo para nós o seguinte: olha, aquele tratamento inicial é importante, mas ele não é tudo. Quando você enfrentar a prova, não esqueça de uma outra necessidade, que eu até diria ser primordial com relação à anterior. O que ele está dizendo para nós agora é que além de a gente entender o propósito das provas em nossas vidas, a gente também tem que entender que diante das provas, nós não nos comportamos como deveríamos, porque falta a nós uma palavrinha muito importante. Falta a nós o quê? Sabedoria. De que o que mais necessitamos quando enfrentamos provas é de sabedoria. Não é verdade, irmã Maria José? Sabedoria. Sabedoria para entender o que aquela prova significa, sabedoria para encará-la da maneira certa e sabedoria para vencê-la, para atravessá-la, de maneira que ela produza os efeitos que a gente pode obter dela, como perseverança e como maturidade. O que ele está dizendo agora é o seguinte: vocês precisam entender o papel que a prova exercita na vida de vocês, mas mais do que isso, quando vocês estiverem diante de uma prova, não se esqueçam nunca de
que vocês devem, nessa hora, diante das aflições da vida, diante das dificuldades que vocês enfrentarão, obter sabedoria. Por isso ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Então agora, a gente está pronto para entender o significado, ou melhor, aplicar à nossa vida o que esse texto está nos ensinando. Temos aqui um apelo para que a gente considere também a nossa necessidade de sabedoria. Agora, amados, esse apelo é um apelo repetido muitas vezes na Bíblia. Você sabe que a Bíblia fica muitas e muitas vezes lembrando a gente da nossa necessidade de sabedoria. E é porque a Escritura sabe muito bem, como nós deveríamos saber também, que a gente deve estar sempre apto e pronto para as provas que temos para enfrentar. A prova não avisa quando chega, avisa. Geralmente ela pega a gente sempre surpreso, né? Puxa, olha só, ontem estava tudo bem, hoje, né? É assim mesmo, que nem ladrão. Ladrão assalta quando a gente não está pronto para ele. A prova é assim, ela é um elemento de surpresa. E qual a melhor maneira de encará-la? Estando pronto para ela. E como se pode estar pronto para ela? Sendo sábio. Essa é a lógica da Bíblia. E ela lembra para a gente o tempo todo que a sabedoria é imprescindível para a gente poder atravessar as provas. E deixa eu gastar aqui algum tempo com os textos que mostram para nós a importância da sabedoria da nossa vida. E de como esse elemento é fundamental quando falamos dos desafios que temos enquanto crentes. Olha só, vá para Efésios 5. Esse é um texto que eu preguei na virada do ano. Você vai lembrar dele. Eu vou ler só dois textos. Esse aí de Efésios 5 diz assim, 15 e 16. Portanto, vejam prudentemente como vocês andam, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se você tiver tempo depois, leia em casa Provérbios 8, Provérbios 1, são textos que falam da sabedoria como um pregador que está na praça, chamando as pessoas para considerar os seus ensinos. Mas eu quero ler um texto só de Provérbios que fala dessa conexão da sabedoria com o dia a dia da vida do crente, daquele que tem temor a Deus. Veja só, Provérbios, se eu não estou enganado, 4:7. Olha o apelo que a Bíblia faz para a gente aqui. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Você sabe que quem é sábio nunca está satisfeito com o grau de sabedoria que alcançou. Há um filósofo do passado chamado Platão que disse uma coisa maravilhosa, disse assim: sábio é aquele que sabe que nada sabe. Porque o sábio está sempre querendo ter mais, porque ele sabe quão bem a sabedoria faz a ele. Vá para Provérbios 23, eu vou terminar com esse. Falei que não ia ler mais nenhum, mas já não resisti, né? Esse aqui é maravilhoso, porque estabelece uma coisa que eu quero que você guarde aí. Perdoe-me, não é Provérbios 23 não, Provérbios 1:33.
Provérbios 1:33. Diz assim: esse é um apelo da sabedoria, tá? Se você depois olhar lá no iniciozinho, no verso 20, está dito assim: grita na rua a sabedoria. Aí o que ela promete para a gente no verso 33? Mas o que me der ouvidos, aquele que der ouvidos à sabedoria, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Portanto, a sabedoria exerce um papel fundamental na vida do crente. De certa maneira, eu posso dizer que a gente, em geral, se enrola, em geral a gente cria problemas e dificuldades para nós por falta de sabedoria. Nas mais diferentes situações do dia a dia, amados. Olha, e é sabedoria que diz respeito às decisões que a gente toma na vida, a sabedoria que diz respeito à maneira correta de se comportar enquanto marido e esposa no casamento. É a sabedoria para saber criar os nossos filhos no temor do Senhor. A sabedoria necessária para nos relacionarmos uns com os outros enquanto crentes em Jesus. Em geral, os problemas que a gente enfrenta na igreja, de um irmão ferir o outro, machucar o outro, ofender o outro, é em função, em grande medida, da nossa falta de sabedoria. Às vezes a questão da profissão que eu vou seguir na minha vida, os jovens sabem bem disso. É uma decisão importante, séria, e que precisa ser feita com muita sabedoria. Eu sei que tem jovens aqui na igreja namorando, que pretendem no futuro próximo assumir aí o papel de marido e de esposa. Com quem eu vou casar? Quem será a pessoa que eu partilharei o resto da minha vida? Com quem eu terei os meus filhos? Uma questão de sabedoria. E portanto a Bíblia diz para nós que se a gente der ouvidos à voz da sabedoria, como diz aí a Escritura, nós habitaremos seguros, tranquilos e sem temor do mal. O apelo de Tiago é exatamente nessa direção. Se a gente quer enfrentar as provas e extrair delas as lições adequadas para a nossa vida, precisamos ser sábios. E ele então afirma para nós que quando estamos convencidos disso, precisamos assumir 3 atitudes na nossa vida. Volta agora lá para Tiago. Como é que a gente pode lidar então, de maneira sábia, de forma adequada, com os desafios e as provas que enfrentamos? Primeiro, toda vez que você for provado, peça sabedoria. A prova chegou, antes de qualquer coisa que você venha fazer, peça sabedoria. Antes até mesmo de você tomar qualquer atitude, peça sabedoria. E você não precisa esperar a prova chegar para fazer isso. Começa a fazer isso desde já. Enquanto você está passando por um oásis, não esqueça de se preparar de maneira sábia para as provas que virão. Peça sabedoria. Tá bom, pastor, que sabedoria é essa? Vamos definir essa sabedoria, porque a gente pode acabar tendo a interpretação errada dela, né? De que sabedoria Tiago está falando conosco? Não é a sabedoria relacionada com a erudição. Não é a sabedoria que a gente obtém